Nessa eleição, o termo fascista foi usado várias vezes para descrever formas de discurso e posições políticas. Mas, infelizmente, o termo não foi discutido naquilo que ele realmente significa. Então, a nossa proposta aqui é descrever, então, o que significa exatamente fascismo. Como que nós podemos, então, identificar claramente, certo? Um discurso fascista, uma forma fascista de vida. Eu diria que há 4 elementos que definem essa forma de vida fascista e sua patologia. O primeiro deles é o culto da violência. Trata-se de acreditar que a impotência da vida ordinária e da espoliação ela vai ser vencida através da força individual daqueles que, enfim, teriam o direito de sair armado, sair às ruas com camisas negras, de falar o que quiser sem se preocupar com aquilo que eles chamam de ditadura do politicamente correto. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Então o fascismo, nesse sentido, vocês percebem, ele oferece uma certa forma de liberdade. Ele sempre se construiu a partir dessa vampirização da revolta. Tem uma anarquia bruta, um carnaval sempre liberado pelo fascismo. Só que no seu caso, essa liberdade ela se transforma na liberação da violência por aqueles que já não aguentam mais ser violentados. O carnaval não é aqui a reversão da ordem, ele é a conjugação entre a ordem e a desordem. É a desordem travestida com a fantasia da ordem. É o governo forte que me permite esfolar refugiado, atirar em comunista, falar para uma mulher, eu só não te estupro porque você não merece. Olha, jamais estupro para você que você não merece. Brutalizar toda e qualquer relação social. Esse vai ser sempre um dos piores efeitos de um governo fascista, que é criar uma sociedade à sua imagem e semelhança. Como lembra Freud, não são exatamente os povos que criam seus governos, são os governos que criam seus povos. Porque alguém tem que cuidar das nossas fronteiras, que seriam completamente porosas. Alguém tem que ensinar educação moral e cívica para nossas crianças. Isso a fim que elas tenham orgulho dessa pátria construída através do genocídio dos índios e da escravidão dos negros. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Alguém tem que impedir que nós sejamos invadidos por mais uma leva de refugiados que vem para cá com seus crimes. Vocês percebem? O Estado-nação ele se mostra aqui como o último refúgio do que é meu, do que me é próprio. É o meu território, é o meu país, é a minha língua, são os meus costumes, mas é também a minha miséria, é a minha violência, é o meu sufocamento. Essa comunidade nacional, ela é o avesso do comum. Ela é apenas a figura alargada de uma propriedade que aparece como expressão básica do medo como afeto político central. Ele é a implosão da possibilidade de solidariedade genérica. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Essa insensibilidade, ela expressa o desejo inconfesso de que as estruturas de visibilidade da vida social não sejam transformadas. Porque toda política é uma questão de circuito de afetos e de estrutura de visibilidade. Trata-se de definir o que pode nos afetar, com qual intensidade, através de qual velocidade. E, para tanto, há de se gerir a gramática do visível, a forma com que as existências são reconhecidas. Na vida social, ser reconhecido é existir. O que não é reconhecido não existe. Só que ser reconhecido não significa apenas uma recognição do que já existia. Todo reconhecimento exige que aquele que reconhece mude também. Que ele vai habitar um mundo agora com corpos que antes não afetavam. E isso é o que aparece para alguns como insuportável. O pessoal fala que discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara para encontrar um gay não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era o comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
Ele é a colonização do desejo anti-institucional pela própria ordem. Esse desejo contra as instituições, quando ele realmente é liberado, ele poderia criar poderes que voltam às mãos do povo, democracias que abandonam a representação para transferir a deliberação e a gestão para a imanência do povo. Só que o fascismo faz dessa anti-institucionalidade um clamor pela mão forte do governo. Expressa uma liderança que parece estar acima da lei, que parece poder falar o que quiser sem culpa, expor seus piores sentimentos sem preocupação alguma com seus efeitos, demonstrar seu desejo mais baixo de violência como expressão de uma liberdade conquistada. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Por isso, é necessário que esses líderes pareçam cômicos, que eles sejam uma mistura de militar e de palhaço de circo. Porque só assim, através dessa ironização, essas proposições vão poder circular com baixa fricção. Então. Afinal, não é para levar a sério tudo o que eles dizem. Só que quem sabe o que se deve então levar exatamente a sério? O que é real e o que é apenas uma bravata? Ninguém sabe, a não ser eles mesmos. Isso se chama misturar ordem e desordem, lei e anomia. Isso é fascismo.